o objetivo dessa classe foi ajudar vocês e a nós também a ter um panorama básico daquilo que nós precisamos ter como base, né? A teologia sistemática, ela deve ser baseada nas Escrituras. E ela tem como objetivo discutir os principais temas da fé de uma forma organizada. Daí o termo sistemática. Existem outras teologias que são feitas, né? Isso aqui é a teologia bíblica, que ela busca, a partir da grande narrativa do texto bíblico, mostrar a ação de Deus ao longo da história. É um negócio muito legal da gente fazer também. Você tem a teologia histórica, que é quando você tenta entender como a igreja entendeu os principais temas teológicos ao longo de sua história, né? E aí você vai ver a evolução do pensamento, o que pensavam, né? Os pais da igreja, e como é que foi a questão da reforma, o que mudou na questão da reforma, e aí você vai começar a ver o surgimento das denominações, qual a diferença dos batistas para os anabatistas, o que um desenvolveu, o outro não desenvolveu, e aí você vai vendo a evolução histórica do pensamento cristão, por assim dizer. Tem a teologia filosófica, que é a teologia que trata dos principais temas usando também outros fatores, né? Usando lógicas filosóficas, as influências ao longo do tempo. A teologia sistemática, ela, teoricamente, ela não bebe desses valores. Ela tenta buscar, a partir das escrituras, não deveria ser assim, né? A partir das escrituras, trabalhar os temas. Então, o que é Deus? O que a Bíblia vai dizer acerca de Deus? Aí ela vai elencando os textos. Porque a gente está lendo as escrituras, então a gente vai aprendendo. Mas tipo, poxa, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Tá, que textos bíblicos mostram isso? Que características mostram essa situação? Então, a ideia da teologia sistemática é mostrar isso. A gente viu isso na unidade de número 1. Qual é o grande desafio? Em algumas áreas, como a teologia histórica, a teologia prática, que eu esqueci de falar. Teologia prática, ela tenta resolver as questões do dia a dia. Tá, beleza. Eu sou um homem jovem que moro no Rio de Janeiro, no século XXI. Como eu devo me portar no mundo diante da palavra de Deus? Essa é uma busca da teologia prática. Né? Aplicar como eu vou viver, considerando os contextos culturais, políticos, econômicos, sociais, a história da igreja. Como é que eu vivo nesse contexto? É a teologia prática. Qual é o grande ponto? Ao longo do tempo, é muito normal que as pessoas vão se especializando em algumas coisas. No fim das contas, é aquilo que a gente sempre fala. É ler, obedecer e acreditar nas escrituras. Mas você não está no vazio. A gente não está. Seria muito bom se a gente pudesse isolar o texto bíblico, estudar o texto bíblico e voltar para ele pronto. Mas não é assim que funciona. A gente está imerso na sociedade. Por exemplo, quer ver uma coisa que é muito polêmica? E que eu, obviamente, a gente não vai ter tempo de discutir, a questão do pastorado feminino. Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, agora, na convenção deles, agora em junho de 2016, eles fizeram uma emenda que deixa claro que a mulher não pode ser pastora. Mas não é ser pastora, ela não pode exercer os ofícios do pastor. Então, teoricamente, ela não poderia nem pregar no culto. Pregar no culto. Como ele faz? Percebe como isso é complexo? Por quê? Porque a gente está discutindo um negócio que a gente não sabe exatamente como era no tempo de Jesus. A gente sabe que a mulher no tempo de Jesus ela tinha muitas dificuldades. Mas se você observar o texto bíblico, você tem algumas noções. Por exemplo, Priscila talvez fosse uma líder da igreja. Febe, no texto de Romanos 16, talvez ela pregasse no texto, porque ela foi a portadora do livro de Romanos.
Mas aí qual é o grande ponto? Para você entender o papel da mulher na história da fé, você tem que entender um pouco da questão da cultura grega. Porque a cultura grega desvalorizava a figura da mulher. Muito dessa separação da mulher perfeita ideal da mulher imoral, por exemplo, não é uma construção bíblica, é uma construção grega. Que influenciou a narrativa da história da igreja. Então você percebe que um tema que aparentemente é simples se torna complexo porque ele está dentro de todo um contexto cultural, de todo um contexto social. E onde entra a gente aqui? Nós estamos aqui, muitos dos irmãos têm papel de liderança, são diáconos, são líderes de ministério, a gente está no meio dessa situação, desse contexto. Como é que a gente lida, como é que a gente estrutura a nossa realidade no meio dessa situação? Porque alguns temas muito complexos se levantam no meio da nossa gente. Como é que a gente lida com violência? Violência doméstica, por exemplo. Como é que a gente lida com questões novas, modernas, de fertilização in vitro e as questões de gênero e tudo mais? Como é que a gente responde isso? Para a gente responder isso, a gente precisa ter uma base bíblica e do entendimento da fé muito sólido. Porque senão a gente vai sendo levado pelas doutrinas, pelas correntes. Por isso que a gente precisa saber quem é Deus, quem é Jesus, qual é o papel do Espírito Santo, qual é o papel da igreja, qual é o papel das escrituras. Tá? Então o objetivo dessa classe é esse. E aí a gente começou falando sobre essa importância da teologia, mas depois a gente falou sobre a importância das escrituras. Por quê? A base do entendimento da nossa fé está nas escrituras. E aí a gente comentou que as 3 coisas importantes quando a gente fala de escritura. Primeiro, o contexto da revelação. Deus se revela. Nós sabemos o que sabemos de Deus porque Deus escolheu revelar-se a nós. Ele poderia não se revelar. Ele se revela de que forma? Romanos 1, 20 e 21 mostra que ele se revela a partir da natureza. Então, quando a gente olha a natureza, nós vemos que nós não fomos inspirados do nada. Também, Romanos capítulo 2 mostra que há dentro do coração humano, Eclesiastes 3:11, também mostra que há revelação na consciência humana. Mesmo uma pessoa que não é cristã sabe que existe consciência de ser criado. Está lá em Romanos 2, de 7 a 16. Há uma lei dentro do coração da pessoa. Aí, ao longo das gerações e das culturas, todas as culturas têm códigos morais. E esses códigos morais também fazem determinação daquilo que o próprio Deus coloca dentro da mente humana. Então você tem a revelação da natureza, você tem a revelação da própria consciência humana e você tem a revelação na história. Deus se manifesta ao longo dos tempos na história, nos grandes eventos, no próprio povo de Israel. Deus se revela. E finalmente Deus escolhe, através dos profetas e dos apóstolos, se revelar nas Escrituras e finalmente se revela na pessoa de Jesus. Onde está escrito? Está escrito no livro de Hebreus, capítulo número 1, e verso número 1 até o verso número 4. Havendo Deus falado antigamente pelos pais, profetas, ele revelou-se em Cristo. Então, essa revelação, Deus na sua sabedoria, inspirou, moveu profetas e apóstolos para que escrevessem as Escrituras. E as Escrituras são inspiradas. Qual a ideia da inspiração? É a ideia que Deus utilizou, através do Espírito Santo, os autores bíblicos, para que eles escrevessem o texto que hoje nós temos em mãos. O texto inspirado não quer dizer que o texto caiu do céu. Ele teve construção. Então, ele teve compilação, ele teve alguma organização. Mas entendemos pela fé
que esse texto, Deus conduziu todas as etapas. Deus conduziu a compilação, Deus conduziu a escrita, Deus conduziu a própria palavra profética. E por que isso é importante? Porque o texto bíblico tem a revelação, tem a inspiração, e nós, pela fé, somos iluminados para entender o texto bíblico, aplicar o texto bíblico e viver o texto bíblico. Quando a gente pensa em inspiração, tem um termo, né, que é o que a gente chama de inspiração plenária, a ideia de que Deus trabalhou na vida dos autores, e foram por volta de 40 autores, ao longo de 1500 anos, escritos em 3 principais línguas, em diferentes contextos, diferentes espaços, e a palavra de Deus, apesar dessa diferença tão grande, ela tem a mesma mensagem, os mesmos símbolos, as mesmas conexões. Algo que, do ponto de vista humano, não é possível que se faça, por mais brilhante que seja a mente humana. Esse é um argumento poderoso quando a gente pensa na autoridade das Escrituras e no fato das Escrituras serem palavra de Deus. E aí tem um ponto que é muito importante, que é a formação dos livros do texto bíblico, né? A formação do cânon. Você tem o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. O cânon do Antigo Testamento não teve muita dificuldade do ponto de vista da organização dos textos. O texto da Torá, o texto dos profetas e o texto dos escritos, né? Eles foram aceitos com relativa tranquilidade. Escritos na maior parte em hebraico e um pedaço em aramaico. Os textos do Novo Testamento teve um pouco mais de desafio na hora da aceitação dos textos. Porque tem um ponto de fé que é muito importante. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente entende que o cânon das Escrituras, ele não teve uma disputa política. Não foi uma disputa sociológica de grupos da fé que brigaram entre si. Não, a gente entende que o Espírito Santo que moveu os autores a escrever, que inspirou o texto, 2 Timóteo capítulo 3, 17, foi o mesmo Espírito que preservou o texto nas igrejas e que instruiu as igrejas para aceitar alguns textos e rejeitar outros. Aí tem algumas características ao longo da... Então, de acordo com o que a gente entende pela fé, o cânon foi reconhecido pela igreja. A igreja olha os textos e diz, não, isso é palavra de Deus. E aí você tem os textos do Antigo Testamento, que foi a Bíblia que Jesus lia, né? E você tem os textos que foram desenvolvidos inicialmente com o objetivo de fazer com que a igreja resolvesse muitos dos problemas que estavam acontecendo. Lembra? Você tinha um grupo que tinha durante milhares de anos uma lógica de vida e de repente aparece um rabino, esse rabino faz milagres, esse rabino promove um caminho completamente diferente, morre e ressuscita. Só que o cara estava com milhares de anos de tradição religiosa e de repente ele olha para aquela tradição e pensa, peraí, não é exatamente aquilo que eu achava que era. Deve ter sido absolutamente desafiador. E aí você tem gente que mistura elementos da religião judaica e diz, não, você só pode ser cristão se você fizer a circuncisão. Aí os gentios, que eles tinham um profundo preconceito, começam a se tornar parte do povo de Deus. E aí o gentio tem que circuncidar ou circuncidar? Aí você tem um grupo que começa a misturar com os elementos místicos daquele período, começa a adorar anjos. E aí começa a ter briga dentro da igreja, porque gente é gente. E aí você tem toda aquela questão, e aí o tempo vai passando, que a diferença entre Jesus já ter ascendido aos céus, o pessoal começa a ficar velhinho. E aí, o que aconteceu com Jesus? As gerações vão surgindo, precisa ter a história registrada acerca do que Jesus fez. Então você tem a necessidade dos textos serem escritos. Então você começa com a leitura dos evangelhos. Na verdade, começamos com as cartas de Paulo. Então, a primeira carta foi por volta do ano 40 e pouco depois de Cristo. Cristo morre e vai
por volta do 27, 30 depois de Cristo, a gente está falando de 10, 15 anos depois. Então Paulo começa a estender o texto. Começa provavelmente Tessalonicenses. Aí Tiago, você tem provavelmente a primeira escrita do livro de Tiago. E aí as cartas, elas são circulares, elas começam a serem copiadas e lidas nas igrejas. E aí as pessoas vão começando a entender, mas também começam as cartas que são eventualmente espúrias. Gente que põe o nome de Pedro, mas não foi Pedro que escreveu. E aí? Qual carta é quarta ou não? Aí a gente tem o entendimento que essas cartas elas têm algumas características. Primeiro, ou elas foram escritas por um apóstolo ou por alguém que estava junto com os apóstolos. Segundo, essas cartas mostravam a figura de Cristo conforme o relato dos apóstolos, que foram as testemunhas oculares daquilo que aconteceu. Além disso, essas cartas tinham aceitação nas igrejas. Aí entra aquilo que a gente estava comentando. Se nós cremos pela fé que o cano não foi uma disputa política, mas foi de fato um entendimento daquilo que Deus fez, esse cano foi, os livros foram reconhecidos pela igreja. Só que como é que a gente organiza isso? E aí ao longo do tempo você tinha uma espécie de coleção de livros, e aí entra o padrão dos concílios. 300 e pouco. Porque a igreja até ao início lá do Constantino, depois do Teodósio, ela estava vivendo na perseguição. E quando você está na perseguição, você não tem tempo de discutir situações, ainda que importantes, para a sua vida. Porque quando a coisa está tranquila, aí a gente consegue sentar, parar, conversar, estabelecer onde nós vamos cultuar, como deve ser o culto e tal. Mas se você está na perseguição, e você tem que fazer o culto na catacumba, fazer o culto na casa, porque o governo está em cima de você perseguindo, te matando, você não tem tempo de você fazer a organização dos textos. Uma outra característica que eu não falei dos textos é que eles foram escritos até o final da geração dos apóstolos. Então, o último texto escrito foi provavelmente no ano 90, 95 depois de Cristo, que foi o Apocalipse de João. Então, todos os livros foram escritos com as testemunhas oculares do que aconteceu com Jesus ainda vivas. Por que isso é importante? Porque se eu escrevo um negócio de um evento que aconteceu com o André 300 anos para frente, hoje é possível. Por que hoje é possível? Porque hoje tem vídeo, tem câmera, tem gravação, tem documentação, mas ainda assim, um monte de coisa da vida dele eu não vou saber porque eu não tive acesso a ele. Agora imagina naquele tempo, que não tinha TV, rádio, internet, gravação, tinha só os textos. Como é que eu ia garantir que Jesus foi Jesus se eu escrevo um texto 200 anos depois, 300 anos depois que Jesus escreveu um livro? Tá? Então, era importante que os livros fossem escritos perto do tempo dos eventos. Então Jesus morre e ressuscita no ano 27, 30, 33 depois de Cristo, e o último livro foi escrito 60 anos depois. 60 anos é tempo pra caramba. Mas ainda assim, se a testemunha ocular, João, está lá, está viva, ela se lembra. E o próprio texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que haviam 500 pessoas que testemunharam essa ressurreição de Jesus. Então esses são alguns argumentos importantes, tem outros mais, mas o tempo não nos permite, que mostram isso. E por que isso é importante para nós? Quando você fala a formação do cânon e o texto é desenvolvido, você tem algo mais importante do ponto de vista prático para nós, que é o seguinte: a Bíblia é ou não autoridade? A Bíblia é ou não palavra de Deus? Muita gente entende, e aí é o que a gente chama de pessoal liberal no sentido de que a pessoa não acredita ela dá mais valor à razão e à lógica pessoal que na autoridade das Escrituras. Que o texto bíblico contém a palavra de Deus. E argumenta que a palavra de Deus não pode ser definida como nós conhecemos. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus.
a palavra de Deus que o Senhor escolheu dar a nós. E aí, quando a gente usa um texto, a gente viu na nossa aula que o termo palavra de Deus pode se referenciar à própria Bíblia, às palavras de Deus ela mesma, a pessoa de Jesus, os atos poderosos de Deus ao longo da história. Mas, do ponto de vista das Escrituras, nós temos a palavra de Deus. E aí tem uma discussão que não é nossa, mas é mais de irmãos pentecostais, é se Deus ainda se revela para nós. Ou seja, se há uma nova revelação. É complicado isso, porque se há uma nova revelação, significa que a antiga não vale. O que a gente entende como bom batista, a gente tenta conciliar as coisas, é que Deus pode falar aquilo que Ele quiser falar para as pessoas, mas nada que Ele fale vai negar a sua palavra revelada. A experiência não pode ter sido... Exatamente, porque quando a gente pensa na Escritura, existem 4 filtros que todos nós temos e que são importantes. Eles fazem diferença no nosso crescimento, que é a razão, tradição, experiência e a cultura. Esses filtros, todos nós temos. O filtro da razão, o filtro da... Quando o texto bíblico diz, se a tua mão está fazendo um negócio, corta ela. Por que você não corta? Porque existe um racional aí na história. Tradição, o que a história da igreja fez. Então, 2000 anos a igreja tem um preceito sobre lógica de sexualidade. Aí, de repente, nós, 2020 e pouco, a gente acha que é mais esperto que todos os pais da igreja de 2000 anos para querer mudar. Tradição. Tem a questão da experiência, que faz diferença, e a cultura que a gente está. Agora, esses 4 filtros, eles nos ajudam, mas eles não são mais importantes que a própria Escritura. Quando eu coloco a razão acima da Escritura, ou a tradição acima da Escritura, ou a minha experiência ao longo da Escritura, nós temos problema. Então, no fim das contas, toda essa discussão é interessante, toda essa discussão nos ajuda, especialmente para os nossos jovens e adolescentes que são pressionados a descrer da Bíblia, né? A nós ela também é importante, porque nós também temos dúvidas de fé, e nós somos chamados a ajudar aqueles que têm dúvida, mas, mais importante do que isso, é a gente ter a consciência de que mais importante é eu crer e obedecer a palavra de Deus. E aí a gente viu e falou muito sobre o contexto de autoridade da Escritura. Isso foi a unidade 2. Aí nós vimos a unidade 3, que fala acerca de Deus, a figura de Deus. E aí a gente entra com uma pergunta, que é a seguinte: é possível entender Deus? Vamos dizer que, os agnósticos vão dizer que não. Mas a gente entende que sim. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus é aquele que se revela. Então nós não vamos conhecer tudo acerca de Deus. Mas vamos conhecer, ou podemos conhecer, tudo aquilo que Ele mesmo se revelou. Se revelou aonde? Na própria palavra. Ele começa com a revelação que a gente chama de geral, né? Que é a natureza, que é o conhecimento interno, aquela coisa toda. E esse conhecimento mostra que há um Deus. Mas esse conhecimento não salva a pessoa. Ela precisa conhecer acerca de quem Cristo é. E aí você tem a revelação da palavra de Deus, a revelação da própria pessoa de Jesus. A gente viu alguns elementos acerca de Deus. A gente viu que Deus ele é imanente e transcendente. Deus é transcendente, significa que Ele é completamente outro. Ele está afastado da criação. Em que sentido? Deus não é a criação. Está acima. Deus está acima, completamente diferente da criação. Por que isso é importante? Porque a gente está vivendo um contexto muito difícil, onde Deus, o nome de Deus é muito misturado com muitas coisas. E você tem elementos que as pessoas falam, mesmo na igreja, que são completamente errados acerca de Deus. Então, por exemplo, você tem a figura do ateísmo. Deus não existe. É uma figura que é muito moderna
do ponto de vista da formação do mundo. Essa ideia de que o cara diz, não, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, isso é muito novo. Porque todas as gerações ao mundo normalmente tinham crença em alguma divindade. Você tem a figura politeísta, a ideia que existem vários deuses, panteão dos deuses. Então você tem os hindus, você tem as religiões animistas, né, que adoram vários deuses. Você tem a figura dos monoteístas, né? Você tem a figura dos panteístas, a ideia de que Deus está misturado na criação, e a criação é Deus, e Deus é tudo, e Deus se mistura com o universo, e aí você adora a planta, porque a planta também é Deus e tal. Essa cultura vem muito das religiões orientais. Hoje já não tem tanta essa influência, mas ainda tem essa ideia de que Deus é tudo. Já ouviu falar? Que Deus? Deus está na natureza, a mãe da natureza. É a lógica panteísta. A ideia de uma aula sobre seitas, heresias, aí uma árvore, se inclinam para a árvore, né? As orações ali. Assim, as religiões orientais, normalmente. Você tem o hinduísmo, por exemplo. Israel é meu filho, meu primogênito. Deixa aí meu filho para que me sirva. Mas por recusaste deixá-lo ir, eis que matarei teu filho e teu primogênito. Que é uma coisa que eu não falei na unidade 3, mas Deus se revela no Antigo Testamento, ele usa várias figuras para referenciar-se a si mesmo. Então Deus é a rocha, Deus é a torre forte, Deus é o Todo-Poderoso, Deus ele é o Deus Senhor dos Exércitos, o Deus que traz a cura, o Deus que é presente, Adonai, Elohim, Jeová Sabaoth, tal. Ele vai usando termos diferentes porque ele é o eu sou. Yahweh, né? Yahvé. Né? Eu sou o que sou. Ele é aquele que é o Senhor de todas as coisas. E ele se coloca como criador do povo. Ele é o pai. Então Israel é meu filho. Em Isaías ele vai usar essa figura. Deus usa algumas figuras interessantes para se referenciar em relação ao povo dele. Então, Deus é pai, mas Deus também é marido. Então, ele vai usar a figura de Ezequiel, de Oséias, ele é o marido. Ele é? Exatamente, nós vamos à noite hoje. Então, ele muitas vezes vai tratar Israel como uma criança raivosa e desobediente que deveria ser punida, no texto de Isaías, né? Então mas essa ideia da paternidade, ela ainda não está totalmente vinculada ao ser humano, embora alguns salmos o próprio Davi já referencie Deus como pai, né? Se você pegar o texto de Oséias, vamos está na sua revista, quando Israel era menino, eu o amei, no Egito tirei. Aí tem aqui, por exemplo, Jeremias 3:19, Jeremias 31:9, Salmo 103:13, o Davi falando, como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Já havia o conceito de paternidade, no sentido de Deus é meu pai, mas aí o foco era na nação de Israel. Quando Jesus vem encarnado, ele introduz essa figura. Eu e o pai somos um. Ele vai falar, não, porque o meu pai, eu vim cumprir a vontade do meu pai. Eu vim obedecer à vontade do meu pai. Então, ele entra com essa perspectiva. Nessa perspectiva, ela é consolidada no Novo Testamento. E ela tem implicações muito poderosas. Na sua revista tem um pouco mais de detalhes. Ele tem algum texto de referência que a gente está utilizando, João 5:16-23, mostra que o pai e o filho são iguais. Quando ele vai chegar a dizer, eu e o pai somos um, por exemplo. É a ideia de que o Deus Filho é igual ao Deus Pai. Aí aqui a gente já fica meio, poxa, mas peraí, é pai e filho. Será que não tem uma relação de subordinação? Aí a gente entende que Deus, o Filho, escolheu, naquele momento, subordinar-se em relação ao Pai, porque ele era encarnado. Mas eles são da mesma natureza. Além disso, há uma relação de amor e uma relação de autoridade e uma relação de comunhão. Então,
essa tem uma implicação poderosa para a gente. Por quê? Quando a gente pensa na paternidade de Deus, a gente tem a implicação de que, nós temos uma identidade. Nós somos filhos. Nós temos uma implicação de missão. Eu e o Pai temos um caminho que eu devo seguir. Nós temos uma consciência. Nós temos, vou usar um termo talvez não seja o melhor, mas nós temos um dono. O crente não é um perdido no mundo. O crente não está por ele mesmo. Ele tem alguém que possa guiá-lo, dirigi-lo, orientá-lo. E esse filho, eventualmente, será disciplinado. Porque um pai tem um plano para o filho. Todo pai quer que o filho seja alguém bacana. Todo pai não gosta que seu filho caminhe no caminho de erro. Então, o Deus Pai também se importa conosco. E aí entra uma figura importante, que se deu o termo de a gente ver no próximo semestre, que é a figura da adoção. Nós somos adotados por Deus. Lembra, Jesus é o Filho unigênito, que se torna o primogênito. Deus, Filho, que fomos adotados por Deus. Deus é nosso Pai porque Ele escolheu nos adotar. E aí entra a figura da noção romana. Ele olha para você e diz, eu quero que você seja meu filho. Então você vai ter os mesmos direitos dos outros filhos. Você vai ter o meu nome. Você obviamente vai carregar a responsabilidade de ser da família. E você agora vai estar comigo. Deus escolheu nos adotar. Então, o conceito da paternidade de Deus é muito importante. Porque ela dá identidade, ela dá essa adoção, ela dá a necessidade de você ter um caráter cristão, porque aquele negócio. Hoje mesmo, nós, com esse mundo complicado, se o seu filho apronta, o pessoal, ô fulano, é a briga clássica do casal. O filho começa a brigar. Olha lá teu filho. É teu? Não é nosso não? A gente não produziu ele junto não? Por quê? Porque o filho está com o caráter muito aludido ao pai. Às vezes a gente gosta do filho por causa do pai. A gente gosta do filho por causa da mãe. A gente gosta da mãe e do pai por causa do filho, porque o filho é gente boa. É a ideia da noção da identidade, do vínculo, do caráter e da disciplina. E da herança. Nós temos uma herança eterna. Nós temos o céu, nós temos o próprio reino. Por quê? Porque nós somos filhos. Então a gente viu isso na unidade 5. Aí a gente entra na unidade 6, Deus o Filho. Na unidade Deus o Filho, a gente tem a figura de Jesus. Porque o que torna o cristianismo cristianismo? Por que só Jesus salva? Um bom exemplo, um bom testemunho, é legal também. Mas isso não muda a vida das pessoas. Por que alguém, quando recebe Jesus como Salvador, a vida muda? Transforma. Por que transforma? Que poder é esse que faz a vida mudar? Por que as pessoas morrem por causa de Jesus? Por que as pessoas saem do conforto de suas casas, de seus lares, de suas vidas, escolhem ser missionários e vão para o interior de um país desconhecido, muitas vezes hostil à mensagem que está sendo pregada e arrisca a vida, muda a sua história para pregar de Jesus? É isso que o nosso evangelho foi diferente. Porque se a fé cristã é só bons princípios, bons valores, boas defesas de coisas diferentes, o que é diferente de outras religiões? Porque o budismo também prega muita coisa boa. Os muçulmanos, por exemplo, não bebem. Não bebem, é proibido. Todas as religiões normalmente estimulam esmolas e generosidade. O que torna o cristianismo diferente? Jesus. E aí você tem a figura desse Deus eterno encarnado. Hoje, a discussão que as pessoas têm é se Jesus era Deus. Mas naquele tempo, se Jesus era homem.
Então a gente viu ao longo da nossa unidade elementos que mostram que Jesus era homem. Jesus teve um nascimento humano, Jesus tinha fome, tinha sede, tinha emoções, lidava com a fragilidade humana, porque ele escolheu se tornar gente. Isso é um negócio maravilhoso. Porque Deus pedia a Trindade Santa poder escolher ficar lá no céu, deixar a gente por nós mesmos. Se virem. Mas Jesus escolhe descer dos céus e vir a esse mundo de pecado, de injustiça, de infâmia, pelo amor a Deus. E ao mesmo tempo a gente vê elementos de que Deus é Deus. Então ele, por exemplo, arrogava perdoar pecados. Como é que Deus perdoa pecado? Pecado de uma pessoa que ele nunca tinha visto fisicamente. Então ele diz, eu e o Pai somos um. Ele usa um termo que para nós ocidentais não ajuda muito, mas para aquela turma era uma infâmia. Eu sou. Eu sou só era o termo utilizado para Deus. Ele diz, eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o príncipe da paz, eu sou. Então nós vimos elementos da onipotência de Deus, da onisciência de Deus, que ele se manifestou no Novo Testamento. Então o cara estava pensando no negócio, ele diz, não, mas isso que fez assim, você está pensando isso, mas você está errado. Se Deus me permitir, a pregação de hoje trata um pouco disso. Lucas 7,36. Fulano pensou o negócio. Aí Jesus vai lá e responde aquilo que ele pensou. A presença vai aparecer onde? Lá no Apocalipse. O Deus ressurreto. O Deus eterno. Que tem a face com luz inacessível, que tem espada saindo da boca. E aí qual a ideia? Esse Deus tem elementos da divindade, esse Deus tem elementos da humanidade. Por quê? Por que precisava ser Deus e homem ao mesmo tempo? Porque nós precisávamos ser salvos. Quem pecou diante de Deus? O ser humano. Então quem é que tem que pagar a dívida diante de Deus? O ser humano. O ser humano consegue pagar o preço da dívida? Não consegue. Então como é que resolve? Precisa ser alguém que seja humano, mas ao mesmo tempo precisa ser alguém que seja sem pecado. Que não seja totalmente nascido de mulher. Porque se for nascido de mulher com homem, não é nada mesmo pecaminosa, não tem que fazer. Então Deus, na sua sabedoria brilhante, diz não, vem alguém nascido do Espírito Santo, em forma de gente, profetizado desde Gênesis 3:15. Desde a queda. Profetizado desde a queda. Então, é importante pensar isso. Jesus não foi o plano B de Deus. Foi não. 1 Pedro 1,18 mostra que desde antes da formação do mundo, a cruz já aconteceu. Então, antes do haja luz, já viu haja cruz. Aí tem toda uma pergunta, por que Deus permitiu que a gente passasse com a pessoa, na queda e tudo mais? Aí tem uma resposta que é interessante. Talvez isso, de certa forma, magnificasse mais o plano de Deus e, ao mesmo tempo, deu ao ser humano liberdade. Porque se nós não tivéssemos a opção de definir da árvore do conhecimento do bem e do mal, como é que nós poderíamos ter uma vida com Deus de liberdade? É uma discussão interessante que nós devemos ter. Mas o ponto é, o Deus Filho, ele escolhe vir à Terra. Então a gente viu na nossa unidade 6, esse Deus que é perfeitamente Deus e é perfeitamente humano, que paga o preço do pecado para a nossa salvação. E ele prova isso ressurgindo dentre os mortos. E aí a gente viu essa unidade. Essa unidade que mostra os atributos de Deus, que mostra a ação de Deus e que mostra o impacto disso na nossa vida. Agora nós temos um Salvador. E ao mesmo tempo nós temos um representante. Então Deus sabe o que é sofrer. Hebreus 4, 15 a 16. Nós temos um Deus que sabe o que é passador. Deus sabe o que se passa dentro de nós. Nós temos alguém que está diante de fazendo. Ou seja, fulano está difícil, não. Dá uma aliviada para ela.
Mas também temos o Espírito Santo. Deus promete o Espírito Santo e envia o Espírito Santo. Unidade 7. E aí a gente vê por que Jesus se fez humano, para poder sentir. Vamos aqui, os agnósticos vão dizer que não. Mas a gente entende que sim. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus é aquele que se revela. Então nós não vamos conhecer tudo acerca de Deus. Mas vamos conhecer, ou podemos conhecer, tudo aquilo que Ele mesmo se revelou. Se revelou aonde? Na própria palavra. Ele começa com a revelação que a gente chama de geral, né? Que é a natureza, que é o conhecimento interno, aquela coisa toda. E esse conhecimento mostra que há um Deus. Mas esse conhecimento não salva a pessoa. Ela precisa conhecer acerca de quem Cristo é. E aí você tem a revelação da palavra de Deus, a revelação da própria pessoa de Jesus. A gente viu alguns elementos acerca de Deus. A gente viu que Deus ele é imanente e transcendente. Deus é transcendente, significa que ele é completamente outro. Ele está afastado da criação. Em que sentido? Deus não é a criação. Está acima. Deus está acima e completamente diferente da criação. Por que isso é importante? Porque a gente está vivendo um contexto muito difícil, onde Deus, o nome de Deus é muito misturado com muitas coisas. E você tem elementos que as pessoas falam, mesmo na igreja, que são completamente errados acerca de Deus. Então, por exemplo, você tem a figura do ateísmo. Deus não existe. É uma figura que é muito moderna do ponto de vista da formação do mundo. Essa ideia de que o cara diz, não acredito em Deus, não acredito em nada, isso é muito novo. Porque todas as gerações ao mundo normalmente tinham crença em alguma divindade. Você tem a figura politeísta, a ideia que existem vários deuses, panteão dos deuses. Então você tem os hindus, você tem as religiões animistas, né, que adoram vários deuses. Você tem a figura dos monoteístas, né? Você tem a figura dos panteístas, a ideia de que Deus está misturado na criação, e a criação é Deus, e Deus é tudo, e Deus se mistura com o universo, e aí você adora a planta, porque a planta também é Deus e tal. Essa cultura vem muito das religiões orientais. Hoje já não tem tanta essa influência, mas ainda tem essa ideia de que Deus é tudo. Já ouviu falar? Que Deus? Deus está na natureza, a mãe natureza. É a lógica panteísta. Acho que uma aula sobre seitas, heresias, aí